Fala pessoal, estamos de volta aqui no vídeo 3 desse artigo para a gente olhar duas características que eu comentei aí ainda há pouco no artigo, que são o Match Across Service e o Match Across Virtual Server, que são características dos profiles de persistência, né? Então, rapidamente, né, como de costume, a gente tem o nosso Virtual Server SSH, que é o Virtual Server que a gente está testando até então, que é o IP final 200 e a porta 22, tá? Eu criei aqui dois outros virtual servers, um que eu chamei de www e outro de www2, tá? O www ele está também no IP 200, porém porta 80, e o www2 ele está com outro IP, mas na porta 80, tá? O que eu vou demonstrar? A primeira vai ser o Match Across Service, que eu tenho então dois virtual servers que utilizam o mesmo IP, porém em portas diferentes. A gente vai usar o mesmo profile de persistência, que é aquele persist SSH, tá? Olhando sempre o source address, e eu vou marcar lá aquela opção de Match Across Service. E o que isso vai fazer? Quando chegar uma conexão em qualquer um desses dois virtual servers, eu vou escrever na minha tabela de persistência qual foi a decisão que eu tomei, tá? E por conta deles terem o mesmo IP, eu vou tomar essa decisão de balanceamento se o usuário vier por outro serviço. Então, o teste eu vou conectar primeiro no SSH, a gente vai ver lá que foi para o Red ou para o Green. E aí no www eu vou conectar via HTTP e a gente vai ter que cair no mesmo cara, né, no server Green ou no server Red, apesar da conexão estar sendo para outro virtual server. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é o Match Across Virtual Server, que deixa eu limpar aqui a minha bagunça, que a gente vai testar entre o VS SSH, que é o IP 200, e o VS WW2, que é o IP 201, ou seja, é outro IP, só que a gente vai usar também o mesmo profile de persistência por source address, tá? E a gente vai ver que o cara, quando conectar via SSH, vai cair lá no red ou no green, e quando ele conectar no VS, que tem outro IP, ele vai cair no mesmo que ele caiu via SSH, né? Então, isso é importante para quando você tem aplicações que são atendidas, no primeiro caso, pelo mesmo IP, mas múltiplas portas, e você precisa entregar o mesmo pool member para ter uma integridade da sua aplicação, e também para aplicações, que é o caso do segundo caso de Match Across Virtual Server, quando você tem aplicações que têm mais de um IP, tá? E você ainda assim precisa entregar a mesma decisão de balanceamento, tá? Então, vamos começar aqui, deixa eu limpar a minha bagunça, botar a minha ferramenta certa aqui, largar essa caneta, só para todo mundo ficar na mesma página, então, VSWW, de novo, Performance Layer 4, mesmo IP, porta 80, nada de excepcional aqui, estou usando SNAT Automap, tá? O resource aqui, eu criei um pool porque são portas diferentes, tá? A gente vai olhar o pool www. Então, se eu olhar aqui, pool www, eu tenho os mesmos servidores, o green e o red, só que na porta 80, tá lá, ó, 128 e 129, porta 80. Já o Virtual Server www2 também é a mesma coisa, Performance Layer 4, a única coisa que muda é o IP, tá? Mesmo profile com automap, na parte de resources ele aponta para o mesmo pool porque, né, não faz diferença. Eu esqueci de comentar lá no outro, mas os dois estão com profile de persistência persist SSH. Quer ver? Deixa eu voltar lá no www, na parte de resource. Ó, faltou até isso aqui, ó. Ainda bem que a gente voltou para ver. Tá? Então deixa eu dar um update aqui. Tá todo mundo certinho, o SSH também continua igual dos outros vídeos, tá? Persiste SSH. É importante a gente ver agora o seguinte, o primeiro caso, então a gente está com as configurações do Persist SSH antigas, então não tem isso daqui. Eu vou começar pelo teste do Match Across Services, que é o mesmo IP, ok? Então vamos na nossa linha de comando,
né, olhar aqui que eu não tenho nenhuma entrada na minha tabela de persistência, eu também não tenho nenhuma conexão para o 200. Então, vou aqui SSH 10, 122, 18, 200. Vou conectar aqui, root. Então, caí no server green, ok? Vou deixar rodando um top aqui para a conexão ser atualizada. Vou voltar para o meu browser, vou abrir uma aba anônima, vou botar aqui 10, 122, 18, 200. Agora eu vou estar testando o Virtual Server www, né? E cair todo mundo no green. Se eu der Ctrl F5 aqui várias vezes, vocês vão ver que eu só continuo no green, tá? Se eu fizer outra conexão SSH, 18200, root, a minha senha, eu continuo caindo no green. E se a gente olhar aqui no BigAP, a gente tem as conexões SSH e eu tenho as entradas de persistência sendo compartilhadas entre os dois VS. Então eu tenho, de novo, um virtual server que é o que atende SSH e um virtual server que é o que atende a porta 80. Eles estão usando o mesmo profile de persistência, mas não basta só isso. Eu tenho que ter lá na minha configuração do profile de persistência essa opção de Match Across Service para ele poder entender. Beleza? Agora deixa eu matar todas essas conexões aqui. Fechar isso daqui. Sair. Fechar. Cadê minha aba anônima? Fechar ela também. Vamos vir aqui no BigAP, deixa eu fechar você. Vamos deletar as nossas entradas de persistência. Então, se eu vier aqui, não tenho nenhuma conexão pendurada. Não tenho nenhuma entrada de persistência. Então, eu tenho que agora alterar o meu profile de persistência, porque eu não quero mais que ele dê match across services. Eu preciso que ele dê match across no virtual server. Porque aqui eu vou testar o virtual server. Deixa eu voltar aqui para a gente ver. O virtual server SSH, que é porta 200, e o virtual server www2, que é outro IP. Mas ainda assim, a decisão de balanceamento vai respeitar o nosso profile de persistência. Deixa eu confirmar que está todo mundo usando o mesmo profile de persistência mais uma vez. Então, persiste SSH, legal, VS SSH, resources, persiste SSH. Então, de novo, né, profile de persistência é o persiste SSH, ele está com match across virtual servers. Então, vamos ver aqui agora. SSH 10, 122, 18, 200. Vamos ver se ele cai no red agora. Root. Minha senha. Ó, cai no red. Beleza? Vou abrir uma aba anônima. Então, 10, 122, 18, 201, que é o outro virtual server. E eu caí no server red. Posso dar um monte de Ctrl F5 aqui. A gente vai sempre cair no mesmo cara. E se eu abrir outra conexão SSH 200, eu devo cair no red ainda. Beleza? Então, só para finalizar, se eu der um persist records, eu tenho as entradas de persistência lá para o red. E se eu olhar a minha tabela de conexão, no caso para o 200 eu tenho, para o 201 não aparece porque a HTTP, a conexão ela é estabelecida e é eliminada muito rápido, a gente não vê em tabela. Mas o importante aqui é vocês perceberem que, apesar de eu estar conectando via SSH no 200 e eu estar conectando no HTTP no 201, que são virtual servers diferentes, né, IPs diferentes, aquela opção de Match Across Virtual Server, ela mantém a gente sincronizado e sendo balanceado para o cara certo, tá? Então, na hora que vocês estiverem utilizando persistência, lembrem-se dessas opções, elas são muito úteis para aplicações que rodam no mesmo IP, mas múltiplas portas, ou
aplicações que rodam em IPs diferentes e pode ser portas iguais ou diferentes. No caso aqui a gente já testou até portas diferentes também. Mas o importante é que a gente está sempre balanceando para o mesmo pool member. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.